Mateus capítulo 5, versículo 18: nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Existe no hebraico ou no grego a letra J e o tio? Não existe. O que é e o que quer dizer então este versículo? Escribas e fariseus, quem eram? Vamos conhecê-los nos seus pormenores. Não podemos estudar muito a Bíblia, senão você vai ficar doido. E outra coisa, a letra mata. Qual é a expressão da palavra letra, segundo o apóstolo Paulo? Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz: não remova os marcos antigos que os vossos pais colocaram. Vamos entender nesta aula o literal deste texto e também a forma figurada que muitos pregadores usam pelos púlpitos afora. Você, professor de escola dominical ou professora de escola dominical, é o pedagogo, a pedagoga da sua classe. Mas o que era o pedagogo nos tempos de Jesus? Sim, essas e outras curiosidades e estudos bíblicos você vai ver na aula de hoje. Fique até o final. Eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Volto em instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Enéas Alcântara e você está no meu canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. Fico feliz por ter você aqui conosco mais uma vez e você que está aqui pela primeira vez. Quero aqui engrandecer e exaltar também a presença de várias mulheres que têm assistido às nossas aulas, mulheres de Deus que têm sido professoras de escola dominical aí pelo Brasil afora. Meu abraço a todas vocês, que vocês continuem firmes neste ofício de estar ensinando e se dedicando ao estudo da palavra de Deus. Quero aqui louvar a Deus também por você que está aqui pela primeira vez. Não deixe de ativar o sininho das notificações para que você seja sempre avisado quando nós postarmos vídeos aí no nosso canal. Também não deixe de inscrever, deixar o seu like, fazer aí o seu comentário. Estamos respondendo a todos os comentários que são feitos aí. Para nós é um grande prazer. Meus irmãos, desta feita, hoje estamos na lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. O propósito deste canal é ir direto ao ponto. Não estaremos lendo a revista aqui, uma vez que a revista você já tem aí na sua mão, na sua casa. O propósito desse canal é usar de comentários em todos os títulos e subtítulos desta lição. Você vai ser enriquecido por muitas curiosidades bíblicas, como essas da chamada agora há pouco. Quero aqui, antes de iniciarmos de fato no texto áureo da nossa lição, deixar aqui o meu abraço ao pastor Davi Castelo, também o seu pastor Davi Nascimento, dali da cidade de Colombo. Que Deus abençoe a vida de vocês, sempre tem acompanhado o nosso canal. E pastor Davi Castelo é o professor da escola dominical ali, leciona também na escola dominical em sua congregação. Meu abraço, Davi Castelo, ao seu pastor também, pastor Davi, seu xará Nascimento. Um abraço aí do evangelista Enéas Alcântara. Quero também aqui deixar o meu abraço ao campo de Capivari. Dia 11 de junho, eu e a minha esposa estaremos ali num encontro de casal, onde estaremos ministrando o encontro de casal, aquele povo tão maravilhoso ali do campo de Capivari. Meu abraço a todos vocês, ao pastor Sebastião Cordeiro, que é o presidente ali do campo de Capivari, também ao vice-presidente, pastor Gênesis, sua esposa Elisiane, que são os coordenadores deste lindo evento do encontro de casais. Meus irmãos, vamos lá. A lição de hoje é a de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo desta lição está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz:
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Perceba aqui que o comentarista já coloca o texto áureo e daqui nós tiraremos a palavra-chave desta lição, a palavra que é justiça. Vale a pena dar um espaço para que os seus alunos possam falar o que eles entendem por justiça. Também aqui no texto áureo nós temos os escribas e os fariseus sendo mostrados, apresentados no texto. Escribas e fariseus, há de se dizer que você vai encontrar muito nos evangelhos falando dessas duas classes. A saber, você precisa dividir escriba como uma profissão e fariseus como um partido religioso ou uma seita. Então você tem aqui escriba como profissão, fariseus uma seita ou uma religião, uma das religiões da época que surgiu após os saduceus. Mas vamos lá. Primeiro falar da profissão dos escribas. Escriba pela primeira vez vai aparecer em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55. É aqui que essa palavra aparece pela primeira vez. O texto aqui diz: e os clãs de escribas que viviam em Jabes, onde a palavra aparece pela primeira vez. Todavia, os primeiros escribas apresentados pela Bíblia são eles, Esdras e Baruque. Esses foram os primeiros escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores, os ensinadores, ou mais ainda, os copistas da Bíblia. Eram eles, por exemplo, quem transcreviam, faziam cópias da Bíblia. Hoje, obviamente, nós temos facilidade por conta das impressoras, das fotocopiadoras, das máquinas de xerox, mas à época eles precisavam pegar a caneta e copiar, assim como está no original, eles precisavam copiar outros textos para fazer assim cópias da Bíblia Sagrada, como era o ofício dos escribas judeus. E por conta deles escrever toda a Torá, toda a lei, transcrever a lei novamente, eles ficavam experts no texto sagrado. Uma vez que eles faziam isto, copiavam, não uma, nem duas, nem três vezes, mas muitas cópias eles faziam. E a cada vez que eles copiavam, eles ficavam melhor entendido sobre a lei. Por conta disso, eram chamados de mestres, eram chamados de doutores, sofer no hebraico. Eram homens que dominavam a escrita, especialistas na lei judaica, uma profissão privilegiada à época, uma vez que leitura e principalmente a escrita era algo difícil de se conseguir. Pais passavam para os filhos este ofício e assim eles eram honrados por conta desta profissão, os escribas. Há de se dizer que a maioria dos escribas, eles também eram fariseus, tinham como religião o farisaísmo. Obviamente que nem todos os escribas eram fariseus, bem também como nem todos os fariseus eram escribas. Dá de se reforçar aqui, escriba é uma profissão e fariseu é um partido religioso, uma religião da época. Por sua vez, essa corrente do judaísmo chamado de farisaísmo, os fariseus, eles vieram 600 anos antes de Cristo, quando da queda de Jerusalém e a queda também do povo saduceus, da religião dos saduceus. Até ali a forma de culto eram de sacrifício de animais. O templo, na verdade, era um açougue, aonde se ofereciam em holocaustos os seus animais em consagração ao Senhor. Após a queda de Jerusalém e a queda dos saduceus,
eles inverteram ou houve-se uma mudança na ordem do culto e uma mudança de foco, podemos dizer assim. E eles começaram a se dedicar à leitura, à escrita e ao estudo da Bíblia Sagrada, do livro da Torá, da lei. Criaram-se então as sinagogas e chegaram ao ponto de dizer que a leitura da Torá, ela veio a substituir os sacrifícios. Esses eram os fariseus. Em hebraico, perushim, os separados, aqueles que se separaram, a verdadeira comunidade de Israel. Perushim significa santo, separado. Os fariseus surgiram para ser os intérpretes da lei, homens que se dedicavam à leitura e ao estudo da Bíblia. Por isso que a maioria dos escribas eram fariseus, porque tinham a mesma ideia de leitura, de escrita da Torá, da lei. E aí, obviamente, que a religião que mais se aproximavam das ideias da profissão dos escribas eram os fariseus. Há de se dizer que, à época de Jesus, os fariseus eram homens hipócritas que falavam bem da Torá, que ensinavam corretamente a Torá, porém colocava carga sobre as pessoas, que nem mesmo eles conseguiam carregar. Por isso fora chamado por Jesus em vários momentos de hipócritas ou de homens como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro a podridão. E o texto áureo da lição, bem escolhido pelo comentarista, vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Ou seja, a nossa justiça, ela não pode se igualar à dos escribas e fariseus. Ela não pode ser menor que a dos escribas e os fariseus, mas ela tem que exceder, ir além da justiça dos escribas e dos fariseus. Sem hipocrisia se chega à verdadeira justiça. A verdade prática da lição fala que os seguidores de Jesus são chamados para viver a justiça do reino de Deus. Vamos nos acostumar com a justiça do reino, ou seja, precisamos ter a nossa justiça parecida com a justiça de Deus, que é a justiça do reino. E a verdade prática vai colocar bem isso, que nós somos chamados a viver esta justiça deste reino. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Versículo 18 aqui da leitura vai dizer: porque em verdade vos digo. Ele está colocando uma frase, essa frase em verdade, como uma ideia de uma mensagem solene vai vir ali. Não é que o que está sendo falado antes não é verdade e apenas será verdade aquilo que será dito agora. Não. Toda vez que a Bíblia vai apresentar Jesus dizendo, em verdade vos digo, ele está querendo dizer, olha, o que vou falar agora é algo solene, é algo para que não fique esquecido da sua mente. Quando ele diz, em verdade vos digo, repetindo isso, ele está dizendo, olha, o ato que eu vou falar agora é mais sublime ainda, é mais solene ainda. Aqui nós temos um fato solene, e o ato solene, ou fato solene que Jesus diz aqui é, até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, da Torá. E aí vem a questão, a Torá foi escrita no hebraico, e a pergunta que eu faço é, o hebraico, o alfabeto hebraico, ele possui a letra J ou o tio? O alfabeto hebraico nós encontramos no Salmo 119, ali nós temos o maior acróstico da Bíblia Sagrada. Se você quiser saber o que é acróstico, assista os nossos vídeos anteriores, você vai ver ali eu falando bem claramente a respeito do Salmo 119 e desse acróstico lindo que temos ali. Mas no Salmo 119,
você vai encontrar ali as 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Te, Vav, Zayin, Et, Tet, Yod, Kof, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ayin, Pe, Sad, Kof, Resh, Shin, Tal. Perceba, Otávio, perceba que eu não falei em nenhuma vez a letra J, porque não tem letra J no hebraico. A saber, a letra J foi inventada pelo francês Pierre de Laramé. Pierre de Laramé, ele foi o homem que inventou a letra J. Há de se dizer também que a letra J, a 10ª letra do nosso alfabeto, foi a última letra a ser colocada no alfabeto português. Afora, né, as letras W, K, W, Y, que há pouco foi colocado, era do inglês, mas veio para o nosso alfabeto. Das outras letras, a letra J, que Pierre de Laramé colocou, inventou, foi a última a entrar no nosso alfabeto. No século XV, Pierre de Laramé sofreu perseguição por conta de ser convertido e morreu a facadas pelos reis da época por perseguição política no massacre chamado de Massacre de São Bartolomeu. Então, a letra J não tem no alfabeto hebraico. Se não tem no alfabeto hebraico, como é que Jesus aqui disse, né? Nem um J ou um tio, há de se dizer também que o tio, aquele acento de pontuação que usamos, por exemplo, na palavra não, também não está no hebraico. Então, o que é aqui esse J e esse tio que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 18, no seu Sermão da Montanha? O J aqui, na verdade, no original, é a letra Yud. No hebraico, esta letra é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, nenhum Yud, uma menor letra do alfabeto hebraico, vai se omitir da Torá. Também o tio aqui, na verdade, é o Nekudut, um ponto ou uma pequena marca que era usada para diferenciar uma letra da outra no hebraico. Como, por exemplo, no português, a letra F, se desenhássemos, para ela virar ou se transformar na letra E, só precisava de mais um tracinho, né? Esse tracinho pequeno ali era chamado de Nekudut. E ali, transliterado, os escritores colocaram tio. Então, nem a menor letra, J ou Yud, nem tampouco a menor marca do alfabeto hebraico, ou usada no alfabeto hebraico, nem ela se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Está aí uma das curiosidades da nossa chamada sendo respondida, e você pode trazer isso para a sua classe. Tenho certeza que vai enriquecer a sua aula. Entremos agora na introdução da nossa lição. E o comentarista coloca aqui o que iremos aprender nesta lição. A saber, ele declara aqui 4 coisas. Primeiro, a relação de Jesus com a lei mosaica. Também veremos que o Senhor Jesus cumpriu a lei. E terceiro, a diferença, estudaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E a quarta pontuação colocada aqui pelo comentarista é que nesta lição analisaremos a justiça do reino de Deus. Vamos lá então aprender com a lição. Primeiro título da lição é Jesus cumpriu toda a lei. E o primeiro subtítulo é um compromisso com o passado. Veja que Jesus traz a ideia desse compromisso com o passado todas as vezes que ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Uma valorização do passado. Essa valorização do passado deve ser muito bem observada por nós também nos dias de hoje. Há pontos importantes que devemos continuá-los ou mantê-los. Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz, não remova os marcos antigos.
Veja que Marcos aqui, literalmente, está falando de limites de terra. Eram colunas de pedras que eram colocadas pelos antigos para delimitar até onde a herança ou as terras daquela família ia. E em Provérbios nós vemos uma orientação para que não se retire esses marcos de limite de terra, ou seja, que sejam obedecidos as cercas, os limites de uma terra ao início da outra terra. Isso é literalmente. Todavia, os pregadores, figurativamente, têm pregado esse texto dizendo que os marcos antigos ali são os exemplos de moral e de ética que se tinha no passado e que nós devemos preservar ou não retirar esses marcos. Vale aqui também essa explicação figurada desse texto para que a gente possa, assim como Jesus fez com a lei, valorizar os marcos antigos, valorizar os exemplos que foram dados no passado. Ouviste o que foi dito aos antigos? E ele vem melhorar isso quando ele diz: eu, porém, vos digo. Perceba que a expressão não pense ou não cuideis, que está lá na leitura bíblica em classe, no versículo 17, revela exatamente isso, que Jesus está valorizando o passado. Ou seja, não pense que eu vim tirar tudo, não pense que eu vim mudar, não pense que eu não estou valorizando, não cuideis que eu vim para isso. Não, eu vim para cumprir. Essa sempre foi a segurança de Jesus. Então, Jesus teve aqui um compromisso com o passado. Jesus cumpriu a lei? O segundo subtítulo da lição é: Jesus não veio destruir a lei. Aqui Jesus apresenta Jesus como alvo de muitas perseguições, por conta de que as pessoas o viam como um destruidor da lei. Mas, na verdade, o que Jesus fazia é valorizar a lei, era trazer o real sentido da lei, trazer espiritualidade, coisa que os escribas e os fariseus já não conseguiam fazer, porque levavam ao pé da letra, colocando cargas muito pesadas, ao ponto de que as pessoas não conseguiam carregar, deixando toda a espiritualidade de lado e sendo conclusos naquilo que estavam lendo e ensinando, porém não praticando. Jesus então vem na contramão, trazendo espiritualidade, trazendo o real sentido da lei para a vida das pessoas. É isso que você vai ver aqui nesse segundo subtítulo. Ele não veio destruir, ele veio valorizar, trazer o real sentido sem hipocrisia. O terceiro subtítulo da lição é: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O comentarista coloca aqui a palavra plerô. Plerou, no grego, significa cumprir e tem o sentido de encher até o máximo, completar, tornar cheio, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Essa palavra grega para cumprir traz o sentido de encher até a tampa, de completar. É o que Jesus veio fazer, completar a lei. Ele não veio para destruir, ele veio cumprir e aperfeiçoar a lei. Quando ele faz o ato de cumprir, quando ele completa a lei e se mostra, Olha, veja o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, mostra um aperfeiçoamento da lei, trazendo sentido mais espiritual que a lei possuía. Esta foi, então, a função de Jesus: cumprir, tornar completo, cheio e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar. O aperfeiçoamento é visto claramente quando ele diz: eu, porém, vos digo. O segundo título da lição é a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro subtítulo,
o que a expressão letra da lei significa. Coloquei lá na chamada, quando Paulo vai falar de letra da lei, a que ele está se referindo? Letra da lei aqui se diz a respeito do Antigo Testamento ou do Antigo Concerto, a Antiga Aliança. E aqui nesse subtítulo você vai ver sobre a função da lei. E aqui é apresentado pelo comentarista que uma das funções da lei é servir de paidagogos no grego ou pedagogo no português. Quem eram os pedagogos à época de Jesus? A nossa época somos nós que somos professores. Hoje temos faculdade de pedagogia que nos ensina a ensinar. E aqui a época de Jesus, o pedagogo geralmente era um eunuco, escolhido por uma família rica para cuidar de seu filho menor de idade, até que ele chegasse a uma idade de maioridade. Então, esse eunuco, esse pedagogo, estaria acompanhando esta criança desde a mais tenra idade até ela chegar à maioridade. E aqui o comentarista apresenta a Bíblia como sendo o pedagogo. Você vai ver Paulo usando a palavra aio. A lei nos serviu de aio. Aio significa pedagogo. E aqui você tem a expressão dessa ideia. O aio, o pedagogo, era aquele que levava a criança de mais tenra idade até a maioridade. E aqui a lei como sendo aio, que nos leva, que nos conduz até que nós cheguemos até Cristo. Esse foi o ensinamento que Paulo deu. E aqui o comentarista reforça bem claro. Esta foi a função da lei, nos serviu de aio, de pedagogo para nos conduzir até Cristo. Até porque a letra da lei, pelos judeus, foi colocado de forma muito fria, muito calculista, sem vida. Jesus então precisou trazer vida à letra da lei. Se estamos falando, por exemplo, a advogados, letra da lei seria o correto texto de uma lei, ou seja, em sua essência, o que diz a lei. Esta lei aqui, ou letra da lei aqui, seria a essência de toda a Torá. É ela que nos serviu de aio para nos conduzir até Jesus. Segundo subtítulo aqui é a perspectiva teológica da lei. Interessante teologicamente percebermos aqui é que para o judeu a completude da lei ela está baseada em suas três divisões ou tríplice divisão: a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. A lei moral compreende-se do decágono, dos 10 mandamentos. A lei cerimonial se dizia de todas as leis que referenciava como o povo fazer culto no tabernáculo, como eram para ser feito as cerimônias. Então, entra na lei cerimonial. A lei judicial está ligada às responsabilidades civis de cada indivíduo. Era como eles deviam se portar em sociedade, na sua individualidade. Essa é a tríplice divisão das leis judaicas. A saber, existem 613 mandamentos em toda a Torá. 613. Desses, 365 são mandamentos negativos. O que são os mandamentos negativos? Aquele que diz, não faça, não diga isso, não use isto, não proceda dessa forma. Todos que são usados o não faça ou não haja dessa maneira são considerados como mandamentos negativos. E você tem, como eu disse, 365 mandamentos negativos. Ou seja, para cada dia do ano, você tem uma recomendação de cuidado, não proceda dessa maneira. E também temos os mandamentos positivos,
248 mandamentos são positivos. Os positivos, sim, são aqueles que diz: faça assim, haja desta maneira, proceda desta forma. Esses são os mandamentos positivos. 248, fazemos uma relação com o número de ossos que possuímos em nosso corpo. É como se todo o nosso corpo estivesse clamando por uma maneira correta de agir. Terceiro subtítulo aqui é a lei e a verdade do Espírito. O comentarista coloca aqui que o nosso Jesus, ele cumpre 4 coisas do Antigo Testamento, cumprida em Jesus. A primeira, tipos. Segunda, sombras. Terceiro, símbolos. E a quarta, mais forte dela, todas as profecias. Ou seja, todos os tipos apresentados, toda a tipologia bíblica apresentada na Antiga Aliança se cumpriu em Jesus. Todas as sombras de coisas futuras do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Todos os símbolos do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. E a maior de todas as profecias bíblicas descritas no Antigo Testamento, e aqui nós temos várias, se cumpriram também em Jesus. Jesus, então, completa isto quando morre na cruz e nos torna justos. Aí está, Jesus e o discípulo. Jesus, ele nos deu esta oportunidade de ser tornado justo através da sua morte na cruz, essa morte substitutiva. Ele pode se dizer aqui que substituiu tanto a mim, que era quem deveria estar naquela cruz, a você que deveria de estar naquela cruz, como também o símbolo do cordeiro lá do Antigo Testamento. Domingo é dia de Páscoa. Nessa escola dominical você vai apresentar também o real sentido do que foi a Páscoa dos judeus e o que ela representa em Jesus, o Cordeiro Pascual, aquele que morreu em nosso lugar e morreu no lugar do Cordeiro. E uma vez feito isso, ele, como sumo sacerdote, tornou-nos justos e nos fez discípulos justos por conta do seu sacrifício. Em conformidade com esse evento salvífico de Jesus, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo 6, diz a emblemática frase, vamos lá, mais uma curiosidade da chamada, a letra mata. Paulo vai dizer aqui que a letra mata. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, é muito interessante. Há um versículo próximo ao final dele que diz assim: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os olhos, sobre o coração deles. Mas quando se converter ao Senhor, o véu será tirado. E aí, no começo do texto, Paulo vai dizer que Deus nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, porque a letra mata. E alguém usa esse texto para dizer assim: olha, você não pode estudar muito, porque a letra mata. Estudar demais mata. Estudar demais deixa doido. Eu nunca vi isso na Bíblia. Pelo contrário, eu sempre vejo a Bíblia orientando: dedique-se a ler essa profecia, o livro dessa profecia. Dedique-se a ler a Bíblia Sagrada de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Mas alguns desavisados, ou quem sabe preguiçosos, para não estudar a Bíblia Sagrada, eles usam essa desculpa tomando como base esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata. Porém, se você for ler o versículo 7, todo o contexto ali envolvido, o texto vai deixar bem claro que a letra que mata ali é os 10 mandamentos. No 7 vai dizer bem claro: escrito por letras em pedras por Moisés. Letras essas que eram transitórios. A palavra transitório significa passageiro. Logo, os 10 mandamentos era algo transitório, era algo passageiro. O que não é, então, o passageiro? Aquilo que Deus nos fez
capazes de ser ministro de anunciar um novo mandamento, não da letra, porque a letra mata, mas o mandamento do Espírito. E no final desse capítulo, Paulo vai concluir dizendo: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu uso a lei dos 10 mandamentos como a base para as minhas normas, como Jesus usou no Sermão da Montanha. Todavia, o mandamento agora, ele é interior, ele não é mais o exterior, ele é algo que vem de dentro, vem do Espírito, e quando vem do Espírito, tem liberdade. Eu sei que esse texto já foi também muito usado por pregadores pentecostais, né? Onde naquele momento de euforia diz: olha, aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade, então você tem liberdade para adorar. Tudo isto é verdade, porém o sentido do versículo, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, está se tratando deste novo concerto, dessa nova aliança que Deus nos fez capaz de ser ministro, desse novo mandamento, onde tem o Espírito, não tem mais morte, como tinha os 10 mandamentos, há liberdade. Está aqui então o real propósito da lei. Quarto subtítulo aqui: qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Para nós cristãos, o propósito da lei é dada por Jesus como a liberdade plantada em nosso interior. Está aqui o sentido da lei para nós cristãos, vivermos em liberdade. Porém, como Paulo nos orientou, não usamos da liberdade para dar ocasião para a nossa carne. A liberdade serve para nós experimentarmos a verdadeira justiça do reino de Deus. É este, portanto, o terceiro e último título desta lição: a justiça do reino de Deus. E o primeiro subtítulo traz a indagação: quem é grande no reino de Deus? Mateus capítulo 5, na leitura bíblica em classe, versículo 19 vai dizer: olha, o grande no reino de Deus é aquele que guarda esses mandamentos e ensina. Não é somente guardar, é ensinar também. Obviamente que ele coloca o contraste ali, que o menor do reino de Deus é o que rejeita este mandamento, ou aquele que tira o iud, ou nekudut, a menor letra do alfabeto, ou o menor sinal do hebraico, aquele que retira isto, o J ou o tio da lei. Esses então são considerados os menores do reino de Deus. Quer ser grande no reino de Deus? Cumpra os seus mandamentos. Segundo e último subtítulo aqui da lição é a justiça do reino de Deus. O que é justiça? Será que somos justos o suficiente? O comentarista aqui vai colocar 3 histórias ou textos do Novo Testamento que ilustra alguns exemplos de justiça. O primeiro deles é a respeito do jovem rico que queria seguir Jesus, mas que quando Jesus diz: vende tudo que você tem, dê aos pobres, uma vez que ele era um seguidor da lei, né? Jesus fala: vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Ali o jovem não viu como justiça e não o seguiu. Veja do primeiro exemplo. O segundo exemplo fala do fariseu e o publicano. É interessante aqui nesse texto que alguém já me indagou dizendo assim: olha, não podemos orar de pé, porque quem ora de pé está orando numa posição para se aparecer. Porém, nesse texto aqui do fariseu e publicano, Lucas capítulo 18, vai apresentar a posição tanto do fariseu como do publicano. O fariseu que batia no peito dizia: eu não sou como este publicano. Ele estava de pé, realmente, ele estava orando em pé. Eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse publicano. Aí depois a Bíblia vai dizer a respeito do publicano, que também faz uma oração. E na oração ele diz: tem misericórdia de mim.
ele vai clamar pela vida dele, e a posição do publicano qual era? Ele estava de pé também. Então, o importante aqui não é a posição em que se está orando, mas sim como está o seu interior, o que é que está no seu interior, porque a boca fala do que o interior está cheio. Então, do que está cheio o interior? Do que está cheio o coração? É isso o que importa. Isto é justiça. O exemplo do publicano neste caso. Terceiro exemplo aqui é do sacerdote levita, que viu aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e que foi assaltado e deixaram quase morto. Porém, o sacerdote, o levita, estava indo para o templo e então passaram de largo, porque na justiça deles, ir ao templo, ir ao culto ao Senhor era o mais importante. Eu tive uma experiência certa vez que ilustra mais ou menos a situação desse sacerdote e desse levita. Era um dia de culto importante em minha igreja, onde teriam vários convidados de fora, e eu sempre tive o costume de levar os irmãos de mais idade para o culto. Eu gosto disso, gosto de visitar as pessoas mais idosas, e sempre aqueles que têm dificuldade de ir para a igreja, eu gosto de pegar e levá-los à igreja. Fiz isso com vários de nossos irmãos que inclusive já partiram para o Senhor. Senhores de idade, como o presbítero irmão Adão Vicente, um senhor de idade que nós levávamos para a igreja. E também com o irmão Celso. Ele, quando morava aqui em minha cidade, era um senhor que não conseguia caminhar porque morava longe da igreja. E eu então ia até a casa dele e buscava ele para ir ao culto. Certo dia, irmão Celso passou mal e eu fui à casa dele, nesse dia desse culto importante da igreja. Levei ele até o posto do pronto-socorro e fiquei com ele ali em alguns momentos, até que então foi chegando a hora do culto. E eu preciso ir para o culto, eu não posso faltar hoje no culto. Mas à mesma hora eu lembrei dessa passagem do sacerdote e do levita, que viu aquele homem em necessidade e passou de largo. E eu falei: Jesus, me perdoa por querer estar lá no culto. O meu lugar hoje é aqui nesse pronto-socorro, do lado do irmão Celso. E assim fiquei com ele ali até o final do atendimento e levei ele para casa depois, mais à noite, quando o culto já tinha terminado. Mas o meu culto aquele dia foi atender o irmão Celso, um senhor de idade que tinha dificuldade para ir para a igreja e que naquele momento estava em um pronto-socorro. Então perceba que a minha justiça ali titubeou, porque eu queria estar no culto. Era um culto importante, porém eu lembrei-me da justiça do reino de Deus e falei: se eu for lá, eu estou saindo da direção da reta justiça do reino de Deus. Deus te chamou para isso, para viver a verdadeira justiça, não a deste mundo, que é falha, que é pecaminosa, que é errônea, mas uma justiça que nos leva a experimentar o reino de Deus ainda aqui nessa terra. Conclusão da nossa lição: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém ele conservou os marcos, figurativamente, antigos, valorizando e trazendo espiritualidade à lei mosaica. Que Deus abençoe. Essa foi a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. E eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento. Se inscreva no nosso canal, divulgue aí no grupo de WhatsApp da sua igreja. Vamos fazer crescer este canal para que mais professores, mais pessoas possam ser abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Deus abençoe!